Olá, seja muito bem-vindo ao Media Lab. Para a maioria das pessoas, o esporte remete a coisas boas, como amigos, família, entretenimento e paixão. Mas como criar uma estratégia eficiente de marketing esportivo para a sua empresa? Será que o futebol é a única opção? E empresas que não possuem uma verba de marketing gigantesca, conseguem atrelar sua marca ao esporte? Para conversar sobre esses temas, nosso convidado é Eric Betting, jornalista e fundador da Máquina do Esporte, portal especializado em negócios relacionados ao esporte. Eric, obrigado pela participação. Imagina, muito obrigado, prazer. Eric, eu queria que você comentasse contando um pouquinho sobre o teu trabalho, sobre Máquina do Esporte. Você contou nos bastidores que você está trabalhando como consultor também. Um monte de coisa. Mas a tua seara é total esporte sempre. Minha seara é negócio do esporte. Negócio hoje, do esporte. Né? Eu venho de uma família de jornalistas, né? A família Betting, já bem conhecida de jornalistas, que muita gente não sabe que é o lado Ziônia, que começou, que é o lado da minha mãe. Uhum. E conversa sobre jornalismo na minha casa, a pizza de domingo era conversa sobre jornalismo. Né? E sempre foi tudo mais, então eu não ia sair disso. E desde pequeno eu sempre fui tarado por esporte, principalmente futebol, né? Estamos no Brasil, Paixão não tem muito nacional, como fazer, mas sempre pratiquei outros esportes, já fiz vôlei, já fui atleta de vôlei, quase atleta, né? Obviamente, mas vôlei, judô, tudo que dava para ver, consumir e assistir, eu estava dentro. E aí veio uma certeza, quando o meu primo começou a trabalhar com jornalismo esportivo, eu falei, é isso que eu quero. Eu quero ir ver todos os jogos possíveis, eu quero comentar jogo na TV, no rádio, onde quer que seja. É o sonho de 9 entre 10 jornalistas, né? Jornalismo do esporte, com certeza ele está lá querendo isso. E aí eu comecei no jornalismo com o esporte, na Folha de São Paulo, isso começo do 99, 2000. E quando eu comecei ali, eu comecei a perceber que o esporte era muito mais do que só o esporte, né? Tinha negócio ali, é muito mais que a paixão. No começo não, no começo era assim, comecei fazendo resultados de jogo, né? Tabelão, né? Não era nada além disso. Plantão de domingo, né? No jornal. Exatamente, tinha que ficar, não podia errar resultado de loteria esportiva, causava demissão na época, porque não tinha internet, não tinha isso, não tinha aquilo, as pessoas sabiam a aposta que elas tinham feito pelo jornal. Sim, se errassem. E aí fazia essas coisas. Mas já tinha meio que uma inquietação, eu queria fazer reportagem, queria cobrir grandes eventos, queria cobrir futebol e tudo mais. E veio a empreendedora, né? Abriu uma vaga para ser jornalista de vôlei. Eu falei, joguei vôlei quando era menor, eu quero. Não, mas se é um cara que claramente gosta de futebol, não, tudo bem, eu gosto de vôlei também, já joguei, blá. Entendo pouco. Me virei, eu tinha 3 meses de folha, fui um dos primeiros caras que já saiu do tabelão, foi direto para reportagem, e vambora, quero fazer, e aproveitei o boom da internet, o primeiro, né, grande boom, começava a abrir muita vaga na redação, porque tinha muito emprego para jornalista, era um outro momento, hoje, né? Igual hoje, é outro momento. E naquela época, eu comecei a fazer jornalismo de vôlei, em que os clubes têm nome das empresas. E eu lembro até hoje, a primeira matéria que eu fui fazer, eu falei, eu não vou pôr nome de empresa nenhuma, esses caras querem ganhar dinheiro às custas do esporte, não sei o que, a sorte. Explorando os esportes. Explorando o esporte, imagina. Coitadinho do atleta. Aí eu cheguei e foi muito legal, um editor que tinha na época na Folha chegou para mim e falou assim, escuta, pensa comigo, se não tivesse a empresa, ia ter o time? Se não tivesse o time, você ia poder estar aqui trabalhando e falando sobre o time? Eu falei, opa, tem lógica nisso daqui. E a partir do momento que eu comecei a cobrir o vôlei, aí eu fui entendendo o quanto o esporte é dependente do investimento. Sim. O esporte de alto rendimento, principalmente. Ele depende de dinheiro. Se o cara quer ser um atleta profissional, ele vai trabalhar com isso, ele precisa de dinheiro. Né? Qualquer um de nós, a gente quer abraçar uma profissão, a gente quer ganhar dinheiro e daí vai. Então, a partir dali, eu comecei a achar muito legal essa parte do investimento das empresas no esporte. E comecei a me afastar um pouco do atleta, do jogo, daquela coisa em si. Afastar no sentido de cobertura um pouco, né, de dia a dia. Eu estava na Folha de São Paulo, que era um jornal que falava pouco de esporte, muito de política e outras coisas. Economia, né? E bem ou mal ali plantou a semente de querer falar disso. Dali eu fui pro Lance também. Não estou cansado disso, eu quero já fazer, tinha um ano, meio ano fazendo reportagem, eu já estava querendo mais coisa. E não conseguia ficar parado esperando a minha oportunidade. Fui atrás, fui para o Lance e lá aí eu descobri exatamente o que eu queria fazer. Não era falar de futebol. Era falar de Era negócios. falar dos negócios do esporte, em geral.
Dei sorte, chegou um maluco empreendedor no lance em 2002 e eu ouvi de canto de olho, estava sentado escrevendo um texto, eu ouvi um editor na época reclamando, pô, agora o dono do jornal pensou numa ideia e vai ter agora um site de negócios do esporte. Aí eu só ouvi e falei, eu faço. Entendi. Pode te chamar que eu vou fazer. Aí começou a máquina do esporte. E aí começou o embrião da máquina. Eu comecei no lance e eu não gostava do modelo de negócio. Mas um jornalista com 22, 23 anos de idade, eu já estava questionando o modelo de negócio do site. Que era um site, a gente falar em 2002, era um site fechado para assinante. Que o cara tinha que pagar para ver. Naquela época, isso aí era uma coisa de louco. Sim. Na verdade, não era de louco. O mercado americano já começava a fazer isso. Mas hoje é muito mais comum. E ainda não tinha havido toda a ruptura do Google. Em 2002, ainda não tinha surgido a rede social, não tinha vindo ainda toda essa quebra. Passado pela bolha da internet. E ainda era o modelo, transportava o modelo da mídia tradicional para a internet como provedor de informação pela qual você pagava. E antes de acesso à internet, né? Os provedores eram para te dar acesso. Mas nessa época eu parei, olhei e falei assim, é isso que eu quero fazer, mas tem que ser uma plataforma gratuita. Fiquei um ano sem ser jornalista de redação, fiquei com uma assessoria de imprensa para desenvolver o jornalismo em negócios do esporte. Para fomentar o mercado com esse tipo de informação. E aí eu reparei o seguinte, tem uma oportunidade aqui. Nenhum veículo quer falar de quem investe. Sim, só do time. O máximo era o Gazeta Mercantil, que era um jornal que existia, né? Quem não se lembra. Comecei minha carreira na Gazeta Mercantil. Muita gente começou lá. Sinal de idade, isso. Jornal que já não existe há pelo menos uns 5, 6 anos. Ou oficialmente, né, há 5, 6, mas na prática há uns 10, 15, pelo menos. Por aí. Mas era uma coisa assim, eu olhei e falei assim, não é possível. Porque eu estou produzindo conteúdo que eu estou feliz da vida de produzir e o jornalista do outro lado, ele está olhando aquilo e meramente copiando e colando e fazendo. Não é isso. Eu vou fazer um portal. Vou fazer um portal, ele tem que ser aberto. E aí, foi muito engraçado, eu lembro até hoje, quando eu deixei a assessoria de imprensa e fui para lá, conversando com 2 amigos que tinham passado comigo na redação do Lance e tal, eles falaram, pô, você é empreendedor. Eu falei, não. Por que você está me chamando de empreendedor? Eu sou jornalista. Não, pô, você está querendo fazer teu negócio e tal. Eu não tinha me tocado ainda que eu estava querendo começar um novo negócio. Mas essa bagagem toda hoje te transformou num consultor, né? Hoje você estava me contando que você trabalha para diversas marcas. A máquina passou a ser um jornalismo de negócios do esporte. A gente basicamente decidiu falar assim, é correto falar de quem investe no esporte. O meu jornalista que começou a carreira falando que a empresa era a vilã do esporte estava dizendo exatamente o contrário. Pô, a empresa é quem salva o esporte. Ela tem um objetivo dentro do esporte e tudo mais. E aí a gente começou em 2005 a máquina. Desculpa só te interromper, claro. Você me deu um gancho interessante, porque acho que uma das premissas do marketing esportivo é justamente você apoiar o clube, conseguir passar essa visão para o torcedor e criar uma certa simpatia, né? Eu diria que Sim. Isso é muito forte. Mas será que as marcas conseguem de fato fazer isso? Quem investe no esporte consegue passar essa mensagem ou acaba sendo aquela interrupção chata que o torcedor fala, puta, lá vem o patrocinador, a hora do patrocinador. Não, porque o torcedor às vezes cria fidelidade com essa marca. Porque ele percebe ela como provedora desse tipo de informação. Mas você acha que isso é claro já? É automático? A marca tem que fazer um esforço para poder mostrar isso? Sem esforço você não consegue transmitir a mensagem. Isso é um ponto chave, né? Mas o que eu vejo acontecer cada vez mais é o público não vê mais com tanto preconceito o investidor no esporte. A gente vê claramente isso nas discussões dos grandes times de futebol, os torcedores, eles discutem hoje quem tem o maior patrocínio. Quem ganha mais dinheiro com bilheteria, que se você for pensar, vai contra o torcedor. Total. Porque ele paga cada vez mais caro, mas ele fica orgulhoso. Eu estou gastando mais dinheiro, meu time ganha mais. Meu time está arrecadando X milhões aqui. É uma coisa completamente maluca. O movimento por um futebol melhor, que foi criado ali por marcas, né, pela Ambev, e depois outras marcas entraram, ele só vingou entre os clubes quando criou-se um índice, um ranking de quem tem mais sócio-torcedor. E aí você criou um parâmetro, uma base, o torcedor fala assim, não, eu preciso passar, o palmeirense fala, eu preciso passar o Corinthians, eu preciso ser o primeiro, vou ser sócio. Vou lá e o cara começa a gastar dinheiro. Então é uma coisa
assim, o torcedor tem interesse em consumir e ele tem, a gente pode dizer, empatia pelo patrocinador. Desde que o patrocinador não pise na bola. Sim. Né? Você, como patrocinador, eu sempre falo, a regra básica para o patrocinador investir no esporte, principalmente no futebol aqui no Brasil, que tem muita emoção. Valoriza quem você patrocina. Não fale nada de quem você não patrocina. Então, assim, não tripudie em cima do outro torcedor, porque isso é criar rejeição de marca. Sim. Tem um case disso... Ele vai se vingar, né? O outro torcedor... Eu sempre brinco, eu provoco muito o publicitário. O publicitário tem ideias fantásticas do ponto de vista de um vídeo publicitário, que quando ele aplica no marketing esportivo são fracassos retumbantes. Principalmente quando ele brinca com a provocação entre torcedores. Né? Um caso, para mim, emblemático disso foi uma ação que a Zurich Seguros fez em 2012 com Palmeiras e Santos. Eles pagaram Palmeiras e Santos para que antes do jogo subissem, na hora de subir os times para o campo, subissem Corinthians e São Paulo. E a brincadeira era, você pode prevenir seguro para tudo, né, menos para mudança de calendário, né, para algum imprevisto. Então, é melhor você ter um seguro. Era mais ou menos essa mensagem. Você vendo em vídeo na tua casa, você dá risada. Né, porque você vê o torcedor irritado ali. E você dá risada, você fala, nossa, ó, o cara é tão fanático que ele ficou bravo. Como é que eu descobri essa história? O meu Twitter começou a pipocar de mensagem de gente revoltada que estava no estádio, não conseguia ver qual era a marca, porque estava mal aplicada a marca para quem está dentro do estádio. Para o vídeo tá linda. No vídeo, ela é uma história fantástica. Mas para quem estava no estádio... Você gerou para um público de 28 mil pessoas uma rejeição direta à sua marca. Entendi. Ele é fantástico do ponto de vista publicitário, mas na hora de colocar em prática no marketing esportivo ele é um fracasso retumbante. E como é que a gente pode evitar? Porque assim, uma coisa que eu percebo de muitas marcas é um certo rodízio, né? Falando de futebol especificamente, sim, a marca hoje patrocina o São Paulo, o ano que vem patrocina o Corinthians, depois passa para o Santos. Isso é uma estratégia para você ficar bem com todas as torcidas? É assim. Ou como é que você consegue evitar? Porque eu acho que talvez o empresário que não invista em marketing esportivo ele hoje, tem medo. Ele fala, opa, peraí, vou patrocinar o time A, mas ao mesmo tempo o time B... O time B não vai querer comprar meus produtos. Exatamente. Assim. Como é que você evita Aí isso? falta informação. Falta informação de mercado, falta informação de um monte de coisa. Como qualquer pesquisa de mercado que uma pessoa vai olhar, o cara que é fanático pela Apple não vai comprar um celular da Samsung. Quantos por cento são fanáticos pela Apple a ponto de não comprar um outro celular? 3%? Geralmente as pesquisas todas mostram isso. Que é uma parcela menor, né? Uma parcela mínima. É o cara que é fã, fiel consumidor. Esse é o cara que vai, toda vez a gente olha as matérias, né, das filas para comprar o telefone. Esse cara não olha para preço, ele não olha para uma série de ele fatores. tem um desejo de consumo da marca. No esporte e no futebol especificamente é a mesma coisa. Né? Eu sempre brinco. Se realmente todo torcedor fosse fanático, não tem sentido ter estádio vazio. Sim. Ia lotar. Se a gente está falando que o Corinthians parte de uma pesquisa que tem 20 e tantos milhões de torcedores, é impossível não lotar 50 mil todo jogo. Se todos fossem fanáticos, né? Se todos fossem doentes, né? Como... E assim, tem vários motivos que não faz o cara se predispor a ir para o jogo. Então assim, aquele que se predispõe a ir para o jogo, que tatua o símbolo do time na pele, ou que põe foto do cara de jogador, tem que briga na rua, né? Que briga na rua e tudo mais, esse cara sim, ele não vai consumir tua marca se você estiver estampada esse consumidor você perdeu. Mas esse consumidor, sinceramente, vai representar quanto da tua parcela de possibilidade? Agora, se você entra no clube, valoriza o clube e você, vamos dizer assim, faz com que o torcedor, mesmo não fanático, seja abraçado por ações emotivas, porque se você tem um mínimo de torcida para um time é porque você tem um vínculo emocional com ele, que não remete ao clube, remete à família, remete a amigos, remete a momentos bons da sua vida. Sim.
Valoriza isso. E você vai ser uma marca que na hora do vamos ver, o cara talvez não olhe o preço e consuma a sua marca. Você vai ser lembrado, né? Um caso muito interessante que aconteceu disso. A rede de postos Ali, que eu acho que nem existe mais, patrocinou o Vasco em 2009. Era um mero patrocínio no ombro aqui, da camisa aparecia o escrito aqui, visibilidade de marca muito pequena. Baixa. O Vasco foi de 2009, nada, 2011. O Vasco foi para a final da Copa do Brasil. Eles criaram uma ação em rede social. Eles fecharam um acordo seguinte: concurso cultural, tudo mais, as melhores frases vão ganhar o combustível para você sair do Rio de Janeiro e ir até Curitiba poder ver a final do jogo. Você ganhava, óbvio, o ingresso do jogo. Sim, e mais o combustível. O combustível. Então você parava em postos Ali e tinha. Vende essa pauta para a mídia. Torcedor está saindo, babá. Teve cobertura de mídia sobre a epopeia do torcedor. O cara pega o carro, vai até lá. Por quê? Porque qual é o grande negócio? Você fala assim, pô, meu time está na final, eu vou para o jogo. Putz, a passagem é cara, a hospedagem é cara, o ingresso é caro. Ela resolveu um problema. Você vai fazer bate-volta. Você vai, no máximo você pernoita em Curitiba e volta no dia seguinte de carro. A gente está falando de uma modalidade que talvez seja mais conhecida, que é o patrocínio de camisa, né? Desculpa, só para completar. O que aconteceu com essa ação? O torcedor do Flamengo ficou revoltado com a Petrobras, que durante 25 anos tinha patrocinado o time e nunca tinha feito essa ação. Né? Entendi. Por quê? Porque a Petrobras, e até por ser empresa pública, as empresas públicas têm essa função, elas olham o esporte como mídia. Mas isso tem a ver com a minha pergunta, porque eu sinto que muitas das empresas enxergam simplesmente aquela visibilidade na camisa. Ponto. Acabou. Não vou fazer mais nada. Mas pelo que você está contando e pelo que a gente tem visto aí no mercado, o grande segredo para você conseguir otimizar o seu investimento em marketing esportivo são as ações extra. São as ações você precisa ser criativo, de cunho emocional. Você precisa a fórmula mágica é a cada R$1, R$3 de investimento em ativação. Isso tornaria um patrocínio muito mais caro do que ele é. Sim. Mas também torna muito mais eficiente a ação que você vai fazer. Né? Porque senão não justifica. Às vezes você tem, vamos dizer assim, você tem alguns motivos que te levariam a patrocinar o esporte. Né? Você pode estar olhando a exposição da tua marca, você pode estar olhando, eu quero travar o mercado, então eu não quero deixar um concorrente se apoderar disso, então você põe o dinheiro e não faz nada. Você só meramente impede que tua concorrência use essa plataforma. Segmento bancário faz bastante, principalmente porque tem muito dinheiro, acaba às vezes acontecendo muito isso. Outro ponto importante é relacionamento com o cliente. Então às vezes você patrocina não o clube, mas patrocina o estádio, patrocina o camarote. Camarote. A Stock Car faz muito isso, né? Você patrocina a equipe, mas o grande negócio é você levar a sua equipe de vendas, os seus fornecedores. Acho que a Fórmula 1 é um grande exemplo também. Fórmula 1 é um grande exemplo disso. Você pega o Santander há vários anos aí investindo na Fórmula 1 e levando clientes Brasil e mundo afora para Exatamente. Pra ver a sua uma vida. Plataforma global. E a Fórmula 1 perdeu o glamour dela e ela perdeu muitos negócios porque ninguém enxergava ela mais. Na verdade, não é que enxergava ela mais como algo interessante para uma ação global. O tênis melhorou muito e virou também essa ação global. Sim. Você pega o Itaú, por exemplo, tem o patrocínio ao Masters de Miami. De Miami Open. Né? Você fala assim, por que o Itaú está lá? Herdou quando eles compraram o Bank de Boston. O Bank of Boston, que era o nome do torneio de Miami. É divertido, né? Sim. Mas o Itaú se apropriou daquilo e falou, isso aqui para mim é interessante. Nem tanto para internacionalização de marca, mas para eu levar meu cliente do Brasil para lá. Sim, leva o pessoal do Private Bank, o cliente de alta renda. Eu abro venda antes para o meu cliente Itaú. E eu tenho no meu cadastro de clientes quem gosta de tênis. Sim. E eu faço ação para esse cara. O mercado financeiro faz isso bem, né? Você pega administradoras de cartão, também tem várias ações nesse sentido. Muito. São quem melhor trabalha, tem mais dinheiro. Sim. Isso é um fato, é óbvio. São empresas que faturam bilhões. Mas entende-se mais, até porque, na verdade, o setor que eles, né, o serviço que eles prestam é muito intangível a relação com o cliente. Por que eu vou deixar meu dinheiro num banco A ou no B?
né? E é o meu dinheiro, é um patrimônio que eu tenho. Né? Então você tem que criar vínculo emocional. Para o cara deixar ali só pelo vínculo emocional. E o vínculo emocional, na tua visão, é o fator mais importante do investimento no esporte? Não, eu acho que ele é o melhor atributo para você criar a sua história a partir desse vínculo. Tá. Independentemente... De um vínculo que já existe do cliente com aquela modalidade, com aquele Exatamente. clube. Né? Pode ser com um atleta, pode ser com um clube, pode ser com uma competição em si. Sim. Né? Você tem seguidores de... O UFC. O UFC é muito baseado no desejo que o público específico tem pelo segmento de luta. E aí você cria esse negócio. Então, o vínculo emocional que eu digo não é só aquela emoção que te faz chorar, mas é aquela boa lembrança, é aquela vontade, aquele amor, aquela garra que você tem por todas essas coisas. Então, são pontos que, quando você enxerga isso, você sai dessa equação. Não, o esporte é só para quem tem muito dinheiro, e eu vou ter que gastar muito dinheiro para fazer ação no esporte. E é isso que eu queria te perguntar. A gente falou de futebol, a gente falou de Fórmula 1, falamos de UFC, ou seja, são modalidades que estão na TV. Estão na TV. Então, ou seja, você tem o glamour dela. Apesar do mercado ter mudado bastante, a gente tem visto a entrada de novos players, mas ainda é muito caro. Então, ou seja, hoje você colocar um patrocínio na camisa do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo, não é barato. Nem um pouco. Por mais que tenha baixado os preços, mas assim, ainda não é barato. E para quem não tem essa bala toda, para quem não tem esse potencial, essa verba de marketing tão grande para investir nessas modalidades, como é que a pessoa o empreendedor pode se aproveitar do esporte? E principalmente falando além do futebol, né? Claro. O Brasil é o país do futebol, mas assim, tem uma série de outras formas. Mas você tem a forma como... Eu sempre costumo dizer o seguinte, primeiro você tem que entender o que a tua marca quer fazer. E então você aí sim olha que esporte melhor se adequa a essa marca. Aí entra o problema número 2. Quais são as pesquisas que existem sobre o perfil do torcedor? Torcedor em vários sentidos, né? Não sei. Né? Tem muito pouca informação ainda dentro do esporte. O maior trabalho que a gente tem há 12 anos com a máquina é exatamente tentar criar um parâmetro mínimo para o mercado. Gerar informações úteis. Gerar informação útil. Quando a gente olha o que é praticado no exterior, você chora. Porque o nível de detalhamento e conhecimento é muito maior. Sim. Né? Mas você muitas vezes não precisa fazer investimentos altíssimos. Ou às vezes você tem soluções criativas sem dinheiro, com base em sucesso no negócio. Né? Cite alguns exemplos aí, se você puder. Tem exemplo recente de ação feita pelo Palmeiras. A gente está falando aí do futebol com a Gafisa, a construtora. O que o Palmeiras fez? O Palmeiras usou a base dele de 125 mil sócios torcedores e lançou um e-mail marketing em que era o seguinte: more perto do estádio e durante um ano você tem um par de ingressos para o estádio se você comprar o apartamento. Remuneração do clube nessa ação. Se vendeu, eu sou remunerado como um corretor. Sim, ganha uma comissão em cima da venda do imóvel. Eu fico com uma comissão em cima da venda do imóvel. A Gafisa olhou e falou: mas gostei. Estamos falando de uma Gafisa. Você acha que o Palmeiras, por exemplo, ele estaria disposto a negociar com uma empresa menor, com uma empresa startup? Você tem visto iniciativas nesse sentido? Tem algumas têm gerado fracassos retumbantes, porque muitas vezes o esporte não questiona. E esse para mim é um ponto fundamental. O esporte precisa saber vender. O esporte precisa saber para quem ele está vendendo e quem está comprando. Né? Eu acho que tem muita chance, principalmente agora, que a gente vem para um momento de ruptura da economia tradicional, tem muita gente disposta a fazer coisa que você pode fazer. O Corinthians fez uma coisinha pequena com a Napster, em que eles lançaram... A Napster usou o torcedor do Corinthians para falar de Napster. Então, você torcedor ganhou um código em que você tem um mês de assinatura grátis do nosso serviço. A Napster que precisou passar por uma mudança de marca, né, que era antes o site pirata para baixar música, para um novo posicionamento. Para um novo posicionamento que a gente lembra muito do Spotify. É um tipo de Spotify, que foi a marca que melhor se apropriou disso lá atrás. Ele é um lugar de consumo de música por pagamento de assinatura. O Corinthians gerou para a Napster, se eu não me engano, 25 mil cadastros. 25 mil cadastros.
Entendi. E depois gerou assinante dentro desses 25 mil cadastros, de mais ou menos a taxa de conversão foi de 30%, mais ou menos. Então, 7 mil pessoas passaram a assinar um serviço mensal a partir de uma ação de divulgação. O Flamengo tem usado muito as redes sociais dele para fazer esse tipo de ação. E outros esportes ainda não perceberam, porque eles não estão tão organizados quanto o futebol. O futebol, por meio do sócio-torcedor, se organizou. Ele começou a ter minimamente um CRM. Sim. Né? Ele passou a ter um pouquinho de saber quem é o cliente dele. Mas você ainda sabe muito pouco. Porque aí você consegue ser mais assertivo, né? Ou seja, a tua campanha ela tende a ser Eu posso dizer com precisão o seguinte, olha, eu tenho uma base de 120 mil pessoas em que tantas mil estão em tal idade, tantas mil estão nessa, tantas estão nessa. Esse cara gasta mensalmente comigo tanto, tanto e tanto. Esse cara, e aí sim, se o clube se atentar para isso, ele passa a vender uma série de outros serviços atrelados a isso. Legal. Só que, óbvio, é um processo muito longo. Dentro dos clubes não tem um departamento de marketing ou de CRM ou coisa assim. Ainda é muito enxuta a estrutura. Eu sempre brinco. Você precisa se virar, O clube de futebol tem muito dinheiro. E ele investe praticamente toda a receita dele no negócio. Não tem alguém tirando lucro do clube de futebol. Né? Eu brinco que o futebol é um dos poucos negócios, o esporte em geral, é um dos poucos negócios do mundo em que o empregado ganha mais do que o patrão. É verdade. O dono do time ganha menos do que o atleta principal. A diretoria, os executivos. Os executivos ganham um salário mais baixo. Pega o Barcelona de exemplo. Ninguém vai ganhar o mesmo que o Messi, que o Neymar, que o Suárez. Não pode. Não pode, porque o cara que traz realmente o ativo todo da companhia, que traz todo o resto, que traz o faturamento, são esses caras. Junto com os outros jogadores, é claro, mas... E aí eu brinco sempre, no futebol, principalmente no Brasil, paga-se muito para um lateral direito reserva, né? Que eu sempre brinco com isso. Paga-se hoje num time classe A, né? Num time top, salários de 50, 60 mil reais são salários básicos para jogador da reserva do time. Que eu brinco, eu falo assim, você custearia um departamento de marketing inteiro que te traria 1 milhão por mês. Sim. Mas não faz bem parte trabalhado. Não faz parte da cultura. do negócio. Tem né? mudado. Do business. Tem mudado. Mas você não pode deixar de investir onde? No campo. No atleta, no alto rendimento. Sim. No time de vôlei vai ser a mesma É coisa. a galinha dos ovos de ouro, né? Ou seja, se você parar de investir ali, todo o resto cai a Exatamente. reboque, né? Mas você vai tendo usos interessantes. Né? Você vai tendo empresas que você já vê que elas percebem... Primeiro, o futebol é muito caro, tem muita gente. A atenção do consumidor para o meu negócio vai ser muito pequena. Então o cara fala, peraí, eu preciso ir para uma outra alternativa. Eu pego menos gente nessa ação? Pega menos gente. Mas às vezes você conversa sozinho. Sim. Conversar sozinho é muito melhor. Você passa a ter a atenção E canalizada. muitas vezes você pode, como o pessoal diz, beber água limpa, né? Você pega a questão do UFC. Hoje é o que é, mas você pega 5, 10 anos atrás, Exato. era uma modalidade marginalizada, diria, né? Hoje, com transmissão ao vivo pela Globo, né? Então, Exatamente. Né? Então, quem conseguiu ali pegar essa primeira leva, fatalmente conseguiu surfar nessa onda. Se dá bem. E tem que entender o seguinte, tem hora para sair. Sim. Tem hora para sair. Você precisa... Isso tem que ser uma regra muito clara do jogo. O Palmeiras Parmalat, que talvez seja o case mais exemplar no Brasil e tudo mais, a Parmalat soube a hora de sair. E soube anunciar e comunicar isso para o torcedor. Tanto é que o torcedor nunca recriminou a Parmalat pela saída. E sim, viveu muito tempo como viúva da Parmalat, como vai ser viúvo da Crefisa daqui a um tempo. Sim. Sendo que a Crefisa não tem estratégia, não tem estratégia de marca. É simplesmente um investimento Em mídia. em mídia e com interesses políticos dentro do clube. Entendi. E entendo o seguinte, muita gente condena alguns tipos de patrocínio, quando na verdade não tem mal nenhum, o patrocínio é feito para gerar negócio. Então tem muito patrocínio em automobilismo que é feito na base do Success Fee da seguinte forma: eu vou te patrocinar, só que você precisa me gerar o mesmo dinheiro que eu estou botando em novos negócios. E os pilotos de Stock Car, muitas vezes, fazem negócios e viram representantes comerciais da empresa.
Fala assim, ó... Isso acontece muito no mundo de celebridades também, né? Você tem cada vez mais celebridades do mundo artístico, atrizes, cantores, se associando a determinados negócios em troca, uma troca de imagem, né? Porque uma coisa muito básica que tem que ficar clara. Qual é a função do marketing esportivo? Ajudar a vender, ajudar... Vender. 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 O marketing esportivo serve para vender, serve para gerar dinheiro para a empresa. De que forma você vai fazer isso? Aí tem vários caminhos. Pode ser um reforço institucional da minha marca. Uhum. Né? Eu, se fosse... Mas que lá na ponta tem que gerar o ROI. Você Eu, precisa... se fosse empresas da carne fraca, eu estaria por ali. Uhum. Eu iria muito para o esporte agora. Sim. Para gerar vínculo, para gerar emoção, para o cara passar a defender a marca. Não adianta mais eu ir para a televisão, para a mídia tradicional e falar, eu sou bonzinho. O cara não acha isso. Com certeza. Mude a comunicação. O Eric, a gente está, infelizmente, chegando, o papo está ótimo, mas a gente está chegando no final do programa. Mas eu queria te fazer uma última pergunta, né, que eu acho que está muito relacionada à estratégia. Você comentou de algumas empresas que talvez não tenham uma estratégia tão definida. Eu tenho percebido muito ultimamente aquelas empresas que estão pegando algumas oportunidades, aquela Sim. coisa da bacia das almas, ou seja, Sim. é muito comum aquele time de futebol pequeno que vai jogar contra um time grande, mas que vai passar na TV o jogo, ele loteia a camisa dele inteira. A própria questão das placas de publicidade nos estádios, eu tenho visto cada vez mais empresas menores e com aparições muito pontuais. Você vê ali naquele jogo determinado e nunca mais você ouve falar da empresa. Entendo que isso, em termos de estratégia de marketing, é um erro, né? E queria que você comentasse um pouco sobre isso e falasse um pouco de outros erros também que são muito cometidos aí no mercado para o nosso assinante não cometer, obviamente. A gente tem que entender o seguinte, na publicidade isso já está muito latente. Você vai comprar a mídia na televisão, um anúncio de 15 segundos e acabou? Não vai resolver. Funcionar. Você não pode entrar no esporte, fazer um patrocínio em um jogo. Principalmente, eu acho um erro pior ainda, um patrocínio de um time estrangeiro que vem jogar um jogo da Libertadores só para você chegar depois e mostrar num relatório. Eu apareci em horário nobre na Globo tanto tempo, isso equivale a tanto, e eu gastei só 15 mil reais. Eu queria dar essa dimensão de valores. É né? isso. A gente está falando de patrocínios de 10, 15 mil reais. O que tem acontecido? A Copa do Brasil mudou o formato. Então agora, o que acontece é o seguinte, os campeonatos estaduais e a fase de comecinho da Copa do Brasil são as únicas oportunidades baratas de aparecer na televisão por meio do futebol. Uhum. Que é isso. Você vai para a Série A de Campeonato Brasileiro, os 20 times vão estar com patrocínio ou vão estar vendendo patrocínio anual. E aí você está falando de valor que parte no mínimo de 4, 5 para o patrocínio principal, 5, 6 milhões de reais por ano. Sim. Não dá. Né? Não dá para muita gente. Não dá. Você vai limitando cada vez mais. Tanto é que está tão caro que a gente tem praticamente um player no mercado que é a Caixa. Sim. Né? E acabou. Petrobras parou, né? Parou, não. Parou Petrobras, parou Samsung, parou Vivo, parou TIM, parou. Todos eles pararam. Ficou focado. Está focado na Caixa e os outros bancos, até por respeito e por saber, não vou perder dinheiro com isso, não entram. Né? E fica nisso. Mas para não perder o foco de onde a gente estava, o pequeno olha e fala assim, poxa, olha quanto eu vou ter aparecido na Globo. Isso é ótimo. No dia seguinte, alguém comprou a marca. No dia seguinte, alguém foi procurar qual é a marca. Porque o que acontece, quando eu estou na camisa do Corinthians, aí sim, eu estou falando com uma população, um potencial de 20 milhões de pessoas. Porque esse cara fala assim, quem é essa marca que está na camisa do meu time, da minha paixão? Eu vou lá pesquisar. Eu não estou nem olhando a camisa do adversário, quando é jogo do meu time. Sim. Você nem enxerga, né? Eu enxergo o meu time, os meus jogadores e a bola no gol deles, não no meu, por favor. Basicamente é assim que funciona a lógica do torcedor ali. Quem é que tem o direito de estar estampada junto com o escudo que eu tanto amo? É isso que eu quero ver. Tanto é que é só ver como marcas menores, mas que são grandes, têm bom faturamento e fecham patrocínio com clubes grandes, o clube apanha. Fechou com qualquer um. Sim. Muitas vezes acontece isso. E aí essas marcas pequenas, gente, com a mesma verba que você faz isso, faz uma ação menor, mas que gere algum... A palavra ela acabou sendo muito... virou pejorativa após a Copa e a Olimpíada, mas que deixa algum legado. Sim. Que deixa algum retorno para a pessoa
que teve a vivência com aquela marca. Né? Então, assim, você tem 15 mil reais, com que público você fala? Eu preciso falar com um público jovem. Monta um baita campeonato colegial na tua região. É muito melhor. Junta as escolas, faz ação com esse público. Vai ter uma ressonância entre os pais, com a família. Fatalmente você vai ter muito mais impacto. Você faz um negócio que não dura um dia, 90 minutos. Você cria um negócio com a mesma verba que pode durar meio ano, se você quiser. Uhum. Que você converse, que você mantenha e tudo mais. E é isso que muitas vezes a marca não percebe. Ela olha a oportunidade, claro, dá muito mais trabalho. Sim. Né? É muito mais fácil eu justificar que eu apareci tanto na mídia e tudo mais, se a minha verba está cortada, está pequena e tudo mais. Óbvio. Dá trabalho fazer marketing esportivo, é o que eu sempre digo. Não é efetivo, né? Mas precisa ser efetivo. Uhum. E aí entra na grande questão. A gente tem cada vez menos margem para gastar dinheiro à toa. Sim. E aí você precisa estudar o marketing e principalmente estudar o esporte para saber e pensar antes o que você vai fazer. Algumas oportunidades vão passar, você vai olhar e falar, putz, é boa. Mas às vezes você para mais 5 minutos para pensar se realmente é boa. Faz pesquisa informal. Usa a internet, né? A internet hoje ela permite... Permite muito. Acesse maquinadoesporte.com.br, não tem problema. Vai ter muita informação ali de claro, mas a gente brinca, mas porque a gente tem uma premissa na máquina de tentar ajudar ao máximo a trazer as boas e as más práticas. Sim. Isso é a gente já apanhou muito de grande marca quando a gente critica. Uhum. Pô, mas como é que você fala isso? Eu estou investindo. Está fazendo errado. Está fazendo errado. Por quê? Porque você está criando um caminho que, em vez de você mostrar o valor do esporte, você vai se decepcionar com ele. E como toda estratégia de marketing, você jogar dinheiro no ralo é muito fácil. Ou seja, você fazer uma estratégia mal feita, perder esse dinheiro é muito simples. Não é diferente no marketing esportivo. Assim como em qualquer outra modalidade, eu diria. Né? O problema é que o marketing esportivo hoje muitas vezes é vendido e é comprado pensando-se como mídia. Sim. Então tem que mudar o mindset. Tem que mudar. Legal. Eric, queria agradecer bastante a tua presença. Foi uma aula aqui. Tenho certeza aí que você... Foi módulo 1, tá? Foi módulo 1. Módulo 1, começando. Com certeza os próximos vamos fazer mais algumas aulas aqui, porque é um tema... futebol, esportes é um tema aí que mexe com paixão, mexe com o interesse de todo mundo. Queria agradecer bastante a tua presença. Eu que agradeço. Bom, chegamos aqui ao final de mais uma edição do Media Lab. Espero que você tenha gostado do programa. A sua opinião, sugestão, crítica é super importante para a gente. Fique à vontade para entrar em contato e conversar conosco, tá bom? Espero te encontrar em breve. Obrigado, um abraço, tchau, tchau.